Goiamum Audiovisual chega à sua 7ª edição com força e poesia em toda a sua programação. O evento é aberto ao público de todas as idades, que poderá conferir filmes nacionais e internacionais, além de encontros, debates e oficinas de formação audiovisual. E o Olhar Independente de hoje continua no clima de Goiamum Audiovisual, o festival que movimentou a cidade de Natal com exibições de curtas, médias e longas. Também teve vários convidados para falar sobre cinema e festivais. Acompanhe aí. Olha só que bela flor. Eu trouxe para cá, para essa edição do Goiamum, uma amostra de curtas que eu fiz a curadoria. Eu trouxe 6 curtas, com um recorte que eu intitulei de Pequenos, Baratos e Incríveis. São curtas-metragens de baixíssimo orçamento, mas curtas muito interessantes. Eu pensei em trazê-los como uma provocação para os cineastas locais, para, enfim, produzirem sob qualquer circunstância, né? Não depender, para que não se dependa apenas de editais públicos, né? A discussão foi bem interessante, assim. Primeiro, a questão dos curtas, com as novas tecnologias, né, com o barateamento das câmeras, com o barateamento principalmente de todo o arcabouço que é necessário para isso, né, as edições e tal, possibilita que você filme mais e de forma mais barata. Bem, a discussão aqui foi bem interessante, ela girou muito em torno do que é a produção norte-riograndense hoje. Frente a isso, né? Produzir ou não, baixo custo ou não, como que a produção local se mostra frente ao Brasil. Posso dizer que a produção brasileira, e não tem nenhuma hipocrisia, nenhuma bravata nisso, a produção brasileira hoje é de uma qualidade espetacular, qualidade artística incrível, sabe? Tem filmes excepcionais, filmes que ganham prêmios em festivais internacionais, filmes que estão rodando boa parte do mundo. Gostou? Aquele walkie-talkie que você queria, filho. Adorei. Eu trabalho também na Associação Cultural Quinofórum, que é uma entidade, né, como se fosse uma ONG, assim, né, uma associação, que desenvolve um festival, que é o Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Eu estou lá desde 2005, dentro do Festival de Curtas eu coordeno a parte brasileira do festival, os programas de filmes brasileiros dentro do festival, o que isso me proporcionou, obviamente, muito conhecimento e bagagem em relação ao cenário de curtas no Brasil e até no mundo, né? Também compreender melhor como é que funciona o audiovisual no Brasil, quais são os problemas, quais são os desafios, quais são os encaminhamentos que estão se dando. E dentro da Quinofórum também eu faço um outro trabalho, que é a pesquisa para o Guia Quinofórum em Festivais. Então eu faço uma pesquisa dos festivais brasileiros que existem, né, em atividade ou não em atividade, para a gente fazer essa publicação, que na verdade é uma publicação online, né? Então a gente tem um site onde lá quem puder pode consultar e ver os festivais que estão acontecendo, né, e que vão acontecer, enfim, informações sobre festivais. No caso do Goiamum, uma plataforma, o tripé não só está fincado na realização, como a capacitação, exibição. Então o Goiamum se mostra muito versátil nas vertentes que o audiovisual pode favorecer. Então se mostra de total relevância para um realizador, né, que sonha em deixar o seu projeto cada vez mais expandir. Quando a gente sai de um festival desse, a gente sai instigadíssimo para querer fazer mais. A gente fica influenciado pelos filmes que estão contando histórias, e aí a gente sai aqui super disposto a produzir mais material.
Poxa, isso é fantástico, a troca de informação, estar junto com outros realizadores, ouvindo a opinião deles sobre o seu filme, vendo o trabalho deles, conhecendo um pouco. Poxa, tem gente excelente aqui em Natal, por exemplo, né? Pessoas como o Carito Cavalcante, que eu, por exemplo, admiro o trabalho dele. Essa comunicação, você está trocando ideia, fazendo o que chama de network. A gente vai sempre se reciclando, se renovando, né? Reencontrando pessoas, conhecendo novas pessoas, novos trabalhos, e acho que fomenta essa, digamos assim, essa vontade de seguir em frente. É um estímulo sempre, né? Porque não é muito fácil você fazer audiovisual, inclusive em Natal, acho que talvez seja um pouco mais delicado por vários fatores, mas aí um festival como esse, como o Goiamum e tantos outros, estimula a gente a continuar produzindo e acreditando nessa arte que engloba tantas outras. É estímulo, acho que cinema e produção independente é estímulo, eu acho que é isso que esses eventos eles proporcionam para quem produz o audiovisual. E agora vamos conversar com Eduardo Chauvet, diretor do filme Renascimento do Parto. Olá, Eduardo. Fala um pouquinho pra gente da sua participação aqui no Goiamum Audiovisual. Bom, pra gente foi fundamental o festival para poder trazer o filme para Natal. A gente tem uma distribuição totalmente independente no Brasil e ela por si só é muito difícil de conseguirmos chegar às salas comerciais de cinema, porque o cinema quer ter bilheteria e normalmente a bilheteria vem de filmes americanos. Então, acreditar num documentário brasileiro é muito difícil, é um grande desafio. Então, a gente já passou por várias cidades, já são quase 45 cidades brasileiras, mas em Natal a gente teve uma dificuldade grande de chegar no cinema comercial por uma limitação de sala e pela vontade do dono do cinema. O convite do Goiamum permitiu com que a gente pudesse vir até aqui, encher uma sala de cinema aqui ontem, tinha uma exibição aqui fora, outra lá fora. Então foi muito, muito, muito importante, fundamental, e a gente está muito feliz de poder estar aqui. Bacana. E como é que tem se dado essas parcerias nos estados para exibições, né? Tem estados que vocês exibiram no cinema, como é que foi isso? A gente já passou pelas todas as principais capitais, Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Recife, Fortaleza, enfim, a gente conseguiu passar porque o filme tem um apelo muito forte no que diz respeito à humanização do parto e nascimento. Então, é um filme de ativismo, é um documentário de ativismo, de um assunto que, de uma certa forma, envolve todo mundo. Isso é inegável, porque todos parimos ou fomos paridos, né? Então, todo mundo nasceu, então não é um filme para mulheres, para gestantes, é um filme para todo mundo que quer pensar e repensar um pouco sobre um sistema que está totalmente falido, completamente desatualizado. A realidade obstétrica brasileira hoje é uma vergonha. Ela é completamente contrária a tudo aquilo que prega a Organização Mundial de Saúde e todas as principais pesquisas científicas do mundo inteiro. Então a gente vive é quase que uma aberração. Então no século XXI a gente viveu o que a gente vive. E aí que tá, não são mulheres que são maltratadas, são famílias brasileiras que estão sendo maltratadas, porque a mãe dela está lá vendo isso, o irmão dela está lá vendo isso, o marido dela está lá vendo isso, e ela obviamente está passando por isso tudo. E aí a gente se pergunta com o filme, com essa oportunidade que a gente está tendo de trazer o debate à tona, por quê? O que a gente fez para estar vivendo uma situação tão absurdamente contrária e ruim, assim, na sua maior essência da palavra, no que diz respeito aos bons tratos, né? Quer dizer, a gente não trata, o certo seria não tratar ninguém mal na rua. Imagina tratar uma gestante num momento completamente vulnerável, né? A mãe está ali num momento onde ela está, muitas das vezes, ela é amarrada, isso não pode se fazer, ela é obrigada a ficar deitada, ela é obrigada, aí não dão água para ela, não dão comida, bota soro sem falar com ela. Faz uma episiotomia, que é um corte no períneo, para facilitar a saída do neném, sem explicar para ela que aquilo ali é uma mutilação do corpo dela. Enfim, então são vários aspectos muito, muito sérios que o filme acaba trazendo à tona e que tem promovido um debate muito grande. E esse interesse e esse movimento é muito forte no Brasil hoje. Então por isso que a gente conseguiu
chegar hoje onde a gente chegou, mais de 40 cidades, e com quase 30 mil pessoas, a gente vai passar de 30 mil pessoas, quando um documentário brasileiro tem em média 2.500 pessoas de bilheteria no cinema. Então a gente já está com mais de 10 vezes, 12 vezes a média de um documentário brasileiro nos cinemas. Until recently, love was a topic for poets, for philosophers, for novelists. But today, love is also studied by scientists. We can understand today that the capacity to love is to a great extent organized, built during the period surrounding birth. Então, realmente, a gente tem histórias de que o parto nas civilizações pré-agriculturais eram muito mais simples e muito mais rápidos. A forma como nós atendemos o parto nas sociedades contemporâneas industrializadas é um evento muito novo se nós levarmos em consideração o tempo em que nós estamos na face da Terra. Hoje em dia, o parto no Brasil passou a ser um ato cirúrgico, ao invés de ser um evento fisiológico. Esse modelo que nós criamos, centrado na figura do médico, na patologia, sentado nos hospitais, é um modelo que deu o que tinha que dar. O mundo hoje está predisposto a botar você dentro de uma sala para fazer uma cesariana. Isso eu já entendi que é fato. O valor que o plano paga não compensa você desmarcar um consultório inteiro. Você ganha mais numa tarde de consultório do que num parto. O plano de saúde, os hospitais, eles não têm interesse na gestante de parto normal. Nós já atingimos no Brasil quase 50% das mulheres tendo seus filhos através de uma grande cirurgia abdominal. Pior, determinados segmentos da população brasileira, como a classe média, têm por volta de 85% a 90% de chance de ter seus filhos através de uma cesariana. Isso é fundamentalmente uma tragédia. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas todos os dias, mas ela não é para ser feita em todos os pacientes, de uma maneira desnecessária, fora do trabalho de parto. O trabalho de parto, de fato, é fundamental para o nascimento. E se a gente for comparar a segurança, que é uma coisa que evidentemente as mães procuram, é muito mais seguro. Como se fosse fazer a coisa artesanalmente, né? Você não pega a sua mulher e joga entra com ela num esquema que é tipo uma produção em série de parto, onde teu filho vai nascer no dia que dá para encaixar na agenda ali. Eu quero saber o seguinte, nós combinamos com o bebê que ele vai nascer sexta-feira, 4 da tarde? E se combinamos, ele respondeu pra gente que ele tem condição de nascer? Essa combinação é impossível de haver. Essa combinação não existe. O ator principal do parto tornou-se médico, homem. O produto desse nascimento é o bebê. E a mulher é um subproduto secundário. Para o surgimento do modelo obstétrico contemporâneo, era fundamental que se criasse a ideia de que as mulheres são essencialmente incompetentes, incapazes para dar conta do processo de nascimento por si mesmas. Eu achava que eu tinha algum defeito, que eu nunca ia conseguir ter um parto normal. Eu tive parto cesáreo porque eu só dilatei 2 centímetros, não tive passagem. Conversando com ele, dizendo que queria parto normal, eu percebia que ele ia colocando uma série de poréns. Cada vez ele levantava uma questão, que talvez fosse melhor fazer uma cesariana. O nascimento clássico, hospitalar, é de uma violência, com o frio, com o manusear daquele neném, o barulho, a luz. É um choque tão grande que a primeira transição forte de vida já vem com o marco da violência. É um bando de erros grotescos que a gente vê, só que o moleque sai vivo, aí todo mundo... Parece que o médico fez um milagre. Desculpa, gente, quem deu a vida foi a mulher e quem está ali por trás é Deus, não é? Eu me lembro perguntando para minha médica, tá tudo bem com ele? Porque eu falei para ela que quando ele nascesse, eu queria que ele viesse para mim, eu só não estava feliz com aquela cesárea, né? E ela foi tão insensível, sabe? Num momento tão importante para mim, ela não respeitou aquilo. Porque é mais um, né, para ela, né?
É diferente. Para ela é mais um que está nascendo. Eu lembro quando o Pedro nasceu, que a menina que foi dar o banho nele, pegou ele igual um frango, assim, pela perna. Aí eu falei, parou. Ela, calma, eu faço todo dia isso. Eu falei, mas ele nunca fez. Não interessa se você faz isso 20 vezes por dia. Meu filho acabou de nascer, ele é meu e é único. Eu falei, eu não vou passar por essa vida sem ter um filho de parto normal. Eu não posso não viver essa experiência. E foi ótimo. Foi uma experiência muito bacana, porque aí veio a Nina. Quando eu fiquei grávida do Felipe, eu falei, poxa, eu tive um parto cesariano, eu tive um parto normal, agora é o que eu preciso. Eu vou ter o Felipe em casa. E o local mais adequado para uma mulher ter seu filho é, segundo a Organização Mundial da Saúde, o lugar onde ela se sente segura. Para muitas mulheres, o lugar mais seguro é a sua casa. Para outras, o lugar mais seguro é uma casa de parto. Para outras mulheres, vai continuar sendo o lugar mais seguro o hospital. E todas essas mulheres têm que ser contempladas pelo nosso sistema de saúde. A gente está vivendo um momento sem precedentes na história da humanidade. At the level of the planet, the number of women who give birth to the baby and to the placenta, only thanks to the release of such a cocktail of love hormones, this number is approaching zero. O uso da ocitocina sintética está sendo tão difundido, é uma droga que praticamente em todos os partos ela está presente. I can imagine at the present time more important question than this question. What is the future of humanity born by cesarean or born with a drip of synthetic oxytocin? Quando não tivermos mais nenhuma mulher parindo por via vaginal, por absolutamente incompetência da nossa sociedade de lidar com esse fenômeno, talvez seja tarde demais. O que vai ser do nosso sistema de produção dos hormônios do amor se eles deixam de ser utilizados, eles passarem a ser inúteis, né? O que significa isso a nível de civilização? Eu acho de suma importância iniciativas como o Goiamum, porque ela realmente traz à tela as coisas que a gente começa a produzir. Agora as coisas estão realmente começando a acontecer, a gente está começando a sentir aquele gostinho das pessoas de produzir, de fazer cada vez mais o audiovisual acontecer. E o Goiamum é a nossa vitrine, né? Ou seja, o Goiamum é onde a gente mostra o que a gente produz. Então, fantástico a iniciativa de Keilinha, de todo o pessoal que faz Goiamum. E fico feliz de estar participando de mais essa mostra. Eu acho que esse nosso cenário ele só tende a realmente mostrar quanta coisa boa a gente tem, porque tem muita gente nova produzindo, muita gente se interessando em fazer audiovisual, de fazer som, de fazer realmente fotografia. Temos grandes figuras já atuando no mercado. Eu acho que só tem a crescer, é uma coisa que realmente só tem a crescer e dar muitos frutos. O SESC não poderia deixar de estar, né, apoiando
esse festival, que tanto é importante para a formação e também para a exibição, né, no Rio Grande do Norte. Então, assim, o SESC como entidade que preza pela educação, né, pela arte, então, assim, tínhamos que estar presente assim, nessa edição. Como também em todas as outras, o SESC foi sempre parceiro do Goiamum. Então, assim, o Goiamum é assim, de extrema importância pro cenário audiovisual e que venham mais anos e anos, e a cada vez mais essa visibilidade, não só a nível, né, nacional, quanto também internacional. Fala um pouquinho do teu trabalho com cinema, né, com difusão também de cinema no SESC. Como é que tem sido isso? Pronto, o SESC ele já tem, né, desde a década de 70 ele já tem um trabalho nessa área de exibição de filmes. E todo ano assim, são licenciados filmes de longas metragens para exibir na nossa rede, né, que é uma rede paralela de exibição gratuita e que tem como meta assim, justamente proporcionar não só aos comerciários, né, clientela do SESC, mas para toda a população um contato com filmografias que normalmente não se tem acesso nos cinemas, né, que são nos shoppings. Então 90% são filmes americanos, então assim, filmes franceses, argentinos, asiáticos. Então, além da questão técnica, a questão também é artística. E proporcionando isso, além de mostras, né, que todo ano o SESC promove mostras com diferentes diretores. Ano que vem a gente vai ter uma mostra muito bacana sobre John Ford, também de cinema contemporâneo francês, e também preparando uma mostra, a primeira mostra SESC de cinema. Então, que visa, né, dar visibilidade, né, que tem o objetivo de dar visibilidade a novos a cineastas que normalmente não têm acesso a salas de exibição. Então, além do proporcionar isso, a gente também vai estar essa mostra premiando também, né, dando premiação a título de licenciamento para o SESC, né, filmes de longa e também de curtas metragens. É muito bacana, até pelo momento que o audiovisual aqui no estado vem passando, que agora finalmente nós temos alguns editais legais, o pessoal com as facilidades tecnológicas, o pessoal tem produzido bastante, dá um gás na questão da formação também, e é sempre uma boa oportunidade de encontrar os amigos. Eu tive a oportunidade de participar nas primeiras edições do Goiamum. Depois de muito tempo agora estou voltando a participar, assim, para mim é muito bacana. Gostaram do programa? Pois ficamos por aqui. Mas lembre-se, o seu curta também pode ser exibido aqui na TVU. Basta você entrar em contato conosco. Mande um e-mail para olharindependente@tvu.ufrn.br. Até a próxima semana. Tchau, tchau.